Bíblia falada e comentada. E, levantando-se dali, foi para os termos da Judéia, além do Jordão, e a multidão outra vez se reuniu em torno dele e tornou a ensiná-los, como tinha por costume. E, aproximando-se dele os fariseus, perguntaram-lhe, tentando-o, se é lícito ao homem repudiar sua mulher? Mas ele, respondendo, disse-lhes, que vos mandou Moisés? E eles disseram, Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. E Jesus, respondendo, disse-lhes, pela dureza dos vossos corações vos deixou ele escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher. E serão os dois uma carne, e assim já não serão dois, mas uma carne. Portanto, o que Deus ajuntou não o separe o homem. E em casa tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disto mesmo. E ele lhes disse, que qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E, se a mulher deixar a seu marido, e casar com outro, adultera. E traziam-lhe meninos para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se, e disse-lhes, deixai vir os meninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. E, tomando-os nos seus braços, e impondo-lhes as mãos, os abençoou. E, pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele, e lhe perguntou, e bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse, por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra a teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse, mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse, falta-te uma coisa, e vai, vende tudo quanto tens, e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem, toma a cruz, e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram destas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes, filhos, quão difícil é, para os que confiam nas riquezas, entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si, quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse, para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer-lhe, e eis que nós tudo deixamos, e te seguimos. E Jesus, respondendo, disse, em verdade vos digo que ninguém há, que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, e irmãos, e irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Porém muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros, primeiros. E iam no caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante deles. E eles maravilhavam-se, e seguiam-no atemorizados. E, tornando a tomar consigo os 12, começou a dizer-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir. Dizendo, eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes, e aos escribas, e o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios. E o escarnecerão, e açoitarão, e cuspirão nele, e o matarão, e, ao terceiro dia, ressuscitará. E aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizem. E eles lhe disseram, podemos. Jesus, porém, disse-lhes, em verdade, vós bebereis o cálice que eu beber, e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas, o assentar-se à minha direita, ou à minha esquerda, não me pertence a mim concedê-lo,
mas isso é para aqueles a quem está reservado. E os 10, tendo ouvido isto, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: Sabeis que os que julgam ser príncipes dos gentios, deles se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre eles. Mas entre vós não será assim, antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E vieram para Jericó. E, saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando. E, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar, e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam, para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se, e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha a vista. E Jesus lhe disse: E vai, a tua fé te salvou. E logo viu, e seguiu a Jesus pelo caminho. Comentários de Marcos capítulo 10. Os fariseus tentavam apanhar ao Jesus com suas perguntas. Se Jesus dizia que defendia o divórcio, apoiava a conduta dos fariseus e estes duvidavam que fizesse tal coisa. Se falava em conta do divórcio, as multidões não estariam de acordo com essa posição. E o que é mais importante, provocaria a cólera do rei Herodes, quem deu morte ao João o Batista por falar em contra do divórcio e do adultério. E isto era o que os fariseus queriam. Os fariseus viam o divórcio como um assunto legal mais que espiritual. Jesus aproveitou a oportunidade para falar do propósito de Deus quanto ao matrimônio e expor os motivos egoístas dos fariseus. Não lhes interessava o que Deus queria que fora o matrimônio, mas sim se casavam por conveniência. Além disso, citavam ao Moisés de má fé e fora de contexto. Jesus mostrou quão superficial era o conhecimento desses legalistas. Deus permitiu o divórcio como uma concessão ante a pecaminosidade da gente. Não passava, mas o instituiu para proteger ao inocente em meio de uma má situação. É lamentável que os fariseus usassem Deuteronômio 24 verso 1 como uma desculpa para o divórcio. Jesus explicou que esta não foi a intenção de Deus, pelo contrário, Deus queria que a gente que se casava considerasse seu matrimônio como algo permanente. Não vamos ao matrimônio pensando que sempre está a opção do divórcio, a não ser comprometidos a permanecer. Teremos uma melhor possibilidade de que nosso matrimônio resulte. Não sejamos duros de coração como os fariseus, nos façamos o firme propósito, com a ajuda de Deus, de permanecer juntos. As mulheres se tratavam como objetos. O matrimônio e o divórcio se consideravam como uma transação similar a comprar ou vender terra. Mas Jesus condenou esta prática e esclareceu a intenção original de Deus, que o matrimônio produzira unidade. Jesus dignificou o ideal de Deus quanto ao matrimônio e disse a seus seguidores que vivessem de acordo com ele. Frequentemente se criticava muito ao Jesus por passar muito tempo com certo tipo de pessoas, e meninos, coletores de impostos, pecadores. Alguns, inclusive os discípulos, pensavam que Jesus devia passar mais tempo com os líderes importantes e com a gente devota, porque era a melhor maneira de melhorar sua posição e evitar críticas. Mas Jesus não precisava melhorar sua posição. Era Deus e desejava falar com os mais necessitados. Os adultos não são tão confiados como os meninos. Tudo o que os meninos necessitam para sentir-se seguros é um olhar de amor e um toque afetuoso de alguém que se ocupe deles. Não requerem uma completa compreensão intelectual. Acreditaram-nos se confiarem em nós. Jesus disse que todos devemos acreditar-no com esta classe de fé infantil. Não precisamos entender todos os mistérios do universo, será suficiente saber que Deus nos ama e nos perdoou que nossos pecados.
Isto não significa que devemos ser meninos imaturos, mas sim devemos confiar em Deus com a simplicidade e pureza de um menino. Este jovem queria estar seguro de possuir a vida eterna e por isso perguntou como obtê-la. Disse que jamais quebrantou nem sequer uma das leis que Jesus lhe mencionou, e talvez guardava até a versão cheia de pretextos dos fariseus. Mas Jesus, cheio de amor, irrompeu através do orgulho do jovem com um desafio a que expusera seus verdadeiros motivos, e vende tudo o que tem, e dá-o aos pobres. Aqui estava a barreira que podia manter aquele jovem fora do reino, seu amor ao dinheiro. O dinheiro representava seu orgulho, o êxito obtido e a autossuficiência. É irônico, mas sua atitude o incapacitava para guardar o primeiro mandamento de não permitir que nada chegasse a ser mais importante que Deus. Não pôde cumprir o requerimento que Jesus lhe fez, de entregar coração e vida a Deus. O jovem se aproximou do Jesus desejando saber o que fazer e se foi vendo que era incapaz de fazer. Que barreiras lhe impedem de entregar sua vida a Cristo? Quando Jesus lhe fez esta pergunta, em realidade lhe dizia: "E sabe com quem falas?" Como só Deus é na verdade bom, o jovem chamava o Jesus a Deus. É óbvio, isto era correto, mas ele não se deu conta disso. O que significa para você seu dinheiro? Embora Jesus disse a este jovem que vendesse tudo o que tinha e o desse aos pobres, não denota que Jesus pede a todos com crentes enfaixam suas posses. A maioria de seus seguidores não o venderam tudo, mas usaram suas posses para a bênção de outros. Em troca, esta história nos mostra que não devemos permitir que haja algo que nos freie a seguir ao Jesus. Devemos tirar toda barreira que nos impeça de servir a Deus em forma plena. Se Jesus lhe pedisse sua casa, a daria? E o automóvel? E seu nível de ganhos? Sua posição na escada da promoção? Sua reação mostrará sua atitude para o dinheiro, se for seu servidor ou seu amo. Jesus manifestou um amor verdadeiro para este homem, até sabendo que não lhe seguiria. O amor verdadeiro é capaz de dar uma clara advertência, não se anda pelos ramos em relação à verdade. Cristo nos amou tanto que morreu por nós, mas segue dando claras advertências. Se seu amor fora superficial, aprovara-nos em tudo, mas como seu amor é completo, apresenta provocações de mudanças em nossa vida. Jesus disse que era muito difícil para um rico entrar no reino de Deus, porque o rico tem todas suas necessidades básicas resolvidas e chega a confiar muito em si mesmo. Quando se sentarem vazios, compram algo para suavizar a dor que pôde lhes haver levado para Deus. Sua abundância chega a ser sua pobreza. A pessoa que tem tudo o que quer nesta terra pode carecer do mais importante, e a vida eterna. Os discípulos estavam assombrados. Não são as riquezas benções de Deus, recompensa por ser um bom? Até hoje em dia este falso conceito é muito comum. Embora muitos crentes gozam de grande prosperidade material, outros tantos vivem em dura necessidade. As riquezas não provam que alguém tem fé, nem parcialidade de Deus. Jesus assegurou a seus discípulos que qualquer que desse um pouco de valor por sua causa seria recompensado 100 vezes mais nesta vida, embora não necessariamente da mesma forma. Por exemplo, se a família de alguém o rechaça por aceitar a Cristo, ganhará uma família de crentes maior. Junto com estas recompensas, entretanto, recebemos perseguição porque o mundo odeia a Deus. Jesus enfatizou a perseguição para assegurar-se que não o seguíssemos por egoísmo, solo pensando nas recompensas. Jesus disse que no mundo vindouro, os valores serão à inversa. Os que procuram posições e importância aqui na terra, não a terão no céu. Os que são humildes serão grandes no céu. A condição corrupta de nossa sociedade respira a confusão nos valores. Bombardeiam-nos mensagens que nos dizem como ser importantes e nos sentires bem, e os ensinos do Jesus quanto a servir a outros parecem estranhas. Entretanto, os que servem a outros estão melhor qualificados para ser grandes no reino dos céus. Os discípulos temiam que o que lhes esperava em Jerusalém, porque Jesus lhes falou de enfrentar perseguições. A morte e ressurreição do Jesus não deveu surpreender aos discípulos. Aqui lhes explicou com toda claridade o que lhe ocorreria. É lamentável, mas não entenderam bem o que lhes disse. Jesus afirmou que o era o Messias,
mas eles acreditavam que o Messias era um rei conquistador. Falou-lhes da ressurreição, mas não entendiam como uma pessoa podia voltar para a vida depois de estar morta. Devido a Jesus frequentemente falava por parábolas, é possível que os discípulos pensassem que suas referências à morte e à ressurreição eram outra parábola que não entendiam. Os evangelhos incluem as profecias do Jesus a respeito de sua morte e ressurreição para demonstrar que isso estava no plano de Deus desde o começo e não se tratava de um acidente. Marcos narra que João e Jacó foram ao Jesus com uma petição. No Mateus, também a mãe fez a petição. Não há contradição nos relatos, mãe e filhos estavam de acordo em fazer a petição de permiti-los ocupar lugares de honra no reino de Cristo. Os discípulos, como muitos judeus de hoje em dia, tinham uma ideia errada do reino messiânico predito pelos profetas do Antigo Testamento. Acreditavam que Jesus estabeleceria um reino terrestre que liberaria o Israel da opressão romana e Jacó e João queriam lugares de honra nele. Mas o reino do Jesus não é deste mundo, não se centra em palácios nem tronos, a não ser nos corações e nas vidas dos crentes. Os discípulos não entenderam a não ser até depois da ressurreição do Jesus. Jacó e João disseram que estavam dispostos a sofrer toda a prova por Cristo. Ambos a sofreram. Jacó morreu como um mártir e ao João o forçaram a viver no desterro. É fácil dizer que estamos dispostos a sofrer por Cristo, mas a maioria nos queixamos cada dia quando costurar insignificantes nos irritam. Se dissermos que estamos dispostos a sofrer em grande escala por Cristo, devemos estar preparados a sofrer a irritação que se origina ao servir a outros. Jesus não ridicularizou ao Jacó nem ao João por sua petição, mas a denegou. Nos sintamos livres de pedir a Deus algo, mas é muito possível que a resposta seja negativa. Deus quer nos dar o melhor, não simplesmente o que desejamos ter. Algumas das coisas que peçamos nos negam precisamente para nosso bem. Jacó e João gostavam da mais alta posição no reino do Jesus. Mas eu lhes disse que a verdadeira grandeza estava em servir a outros. Pedro, um dos discípulos que ouviu a mensagem, desenvolveu este pensamento em a maioria dos negócios, organizações e instituições em nosso mundo medem a grandeza pelos altos lucros da pessoa. No reino de Cristo, entretanto, o serviço é a forma de tomar a dianteira. O desejo de estar no topo pode ser um estorvo e não uma ajuda. Em vez de procurar a satisfação de suas necessidades, procure maneiras de ministrar as necessidades de outros. Este versículo não só revela o motivo do ministério do Jesus, mas também o fundamento de nossa salvação. Resgate era o preço a pagar pela liberdade de um escravo. Jesus pagou o resgate por nós, já que não podíamos pagá-lo. Sua morte nos liberou da escravidão do pecado. Os discípulos acreditavam que a vida e o poder do Jesus os salvariam de Roma. Jesus disse que sua morte os salvaria do pecado, uma escravidão maior que a de Roma. Em se fala mais sobre o resgate que Jesus pagou por nós. Jericó era uma cidade importante, um balneário popular que Herodes o Grande reconstruiu no deserto da Judéia, não longe do cruzamento do Jordão. Jesus ia caminho a Jerusalém e, depois de passar pela Pereia, entrou no Jericó. Os mendigos eram um espetáculo comum em muitas cidades. Devido a que a maioria das ocupações desses dias requeriam trabalho físico, qualquer paralítico ou impedido estava em severa desvantagem e era obrigado a pedir esmola, embora a lei de Deus mandava cuidar dos necessitados. A cegueira se considerava um castigo de Deus pelo pecado, mas Jesus rechaçou a ideia quando se mostrou disposto a sanar aos cegos. Filho do Davi era uma maneira popular de referir-se ao Messias, já que se sabia que este seria descendente do rei Davi. O fato de que Bartimeu chamasse o Jesus a filho do Davi demonstra que o reconheceu como Messias. Sua fé em Deus como Messias obteve sua sanidade. A Bíblia falada e comentada.